Em que a gente recebe aqui no nosso estúdio, doutora Rafaela Carvalho, ela é psiquiatra e conversa com a gente a partir de agora. Boa tarde, doutora, é um prazer recebê-la aqui. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes, e é um prazer estar aqui também. Muito bem. Eu vou começar perguntando à senhora o seguinte: qual é a diferença entre, muita gente não sabe, né, entre um psicólogo e um psiquiatra? Então, o psiquiatra, ele é o profissional formado em medicina com a especialidade de psiquiatria. E o psicólogo, ele tem uma outra formação, uma outra graduação, que é a faculdade de psicologia. São áreas, se complementam, mas são formações diferentes. E qual é a principal diferença entre o trabalho de um psicólogo e o trabalho de um psiquiatra? Tá. O psiquiatra, ele está habilitado a usar algumas ferramentas que o psicólogo ele não está, como, por exemplo, prescrição de medicações, algumas intervenções um pouco mais invasivas, enquanto o psicólogo ele trabalha a psicoterapia e dentre elas existem várias condutas, várias linhas de tratamento, digamos assim. Muito bem, né? E para o pessoal que está em casa, né, a gente está falando de psiquiatra, está falando de psicólogo, né? Na linguagem popular, isso quer dizer o quê? A gente vai tratar que tipo de pessoa? Então, na psiquiatria a gente trata pessoas com distúrbios psiquiátricos, não só os pacientes mais críticos, mas pacientes que comecem a ter alguma alteração de comportamento, alteração do sono, que não apresentava antes e por algum motivo começou a apresentar, digamos assim. De uma forma bem simples, para os ouvintes entenderem, de uma forma mais didática. O psiquiatra é quem passa a medicação. Eles conseguem entender um pouquinho melhor assim. Mas andamos juntos com a psicoterapia para poder ter um melhor resultado para esse paciente. Muito bem, entrando agora no tema básico aqui da nossa entrevista, vamos falar do Setembro Amarelo, né? Vamos falar de prevenção do suicídio. Qual a importância de falarmos sobre saúde mental no Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, ele é de extrema relevância. É o mês que a gente volta para a prevenção do suicídio, mas não deixamos de lado a saúde mental. O suicídio ele vem crescendo exponencialmente, não só no Brasil, mas no mundo, em decorrência de transtornos ansiosos, depressivos, da mudança de estilo de vida que hoje nós temos, infelizmente. E, principalmente, identificar essas pessoas que estão com alteração e intervir o mais precocemente possível para que não cheguem a cometer esse ato. Uma pessoa que está em casa e nota essa tendência na pessoa por alguma coisa, né? O que é que muda na pessoa que está propícia a cometer um suicídio ou que está aí nessa situação? As pessoas elas costumam dar sinais. Então, normalmente quem percebe é a família. É aquela pessoa que antes gostava de sair, agora não sai mais. É aquela pessoa que tinha prazer em jogar bola, não tem mais ido. Que se arrumava, deixou de se arrumar. Chora com facilidade, não vê alegria na vida. Começar a se atentar para esses sintomas. Normalmente são os pais, os familiares que percebem essa alteração de comportamento e eu deixo alerta que ao perceberem, procurem ajuda. Os pacientes, essas pessoas que começam a ter alteração de comportamento do sono, alteração da alimentação, não querem comer, não querem tomar banho, não querem sair da cama, não querem ver pessoas, são formas de pedir ajuda. Que acolham, estendam a mão, porque eles estão pedindo socorro.
Enquanto população, né, o que precisa a população para ajudar a prevenir o suicídio? De que forma a população pode contribuir? De diversas formas. A gente, em cada segmento da sociedade, existem formas peculiares da gente prevenir. Primeiro, a educação em saúde mental. É uma política que precisa ser um pouco mais disseminada nas escolas, com professores que estão lidando com alunos nessa fase difícil, que é a adolescência, por exemplo, com os pais, prestar atenção no desenvolvimento dos filhos, os esposos, as esposas, perceberem se o marido está com um comportamento agressivo, está hostil, se ele está mais impaciente, mais estressado que o normal. Uma coisa que tem chamado muita atenção nos estudos ultimamente é a idade. Cada vez mais pacientes mais jovens atentam contra a sua própria vida. Então, aquele filho que está um pouco mais rebelde, procurar saber as amizades, se está usando substância ilícita, usando álcool de forma abusiva, como fuga para alguma coisa que ele está insatisfeito. Que os pais, e assim, principalmente os pais e a escola, eles têm um olhar mais acurado para essas pessoas. Doutor, o álcool, por vezes, ele causa um efeito, né, contrário. Quando a pessoa está bebendo, está muito alegre, né? Isso. Fica de uma alegria exacerbada. Mas, quando vai passando o efeito, naquilo que se chama popularmente de ressaca, a pessoa fica depressiva, sorumbática, enfim. O álcool, inicialmente, ele tem um efeito estimulante no sistema nervoso central. É aquele paciente, aquela pessoa que está bebendo e fica alegre, conversa com todo mundo, fica simpático. Só que depois de determinada quantidade de álcool, ele começa a fazer uma depressão do sistema nervoso central. É quando ele fica cambaleando, é quando ele fica com a voz um pouco trôpega, quando ele fica com tremores. Então, essa euforia transitória, essa alegria que ele não tinha antes, passa, e no dia seguinte é o que a gente costuma chamar de ressaca moral. E aí vence o mito de que toma outra por cima. Aí acaba acumulando o problema. O uso vai ficando mais frequente, a quantidade vai aumentando, e o álcool, infelizmente, é a porta de entrada para o uso de outras substâncias. Bom, existem, com relação ao tema, muitos tabus, muitos preconceitos. Infelizmente. Por que ainda existe tanto isso? Nossa sociedade, ela por muitos anos, décadas, ela teve os pacientes psiquiátricos mantidos em manicômios. Então, de uma forma geral, esses pacientes ainda são vistos como aquele paciente que foi tentado tudo e nada deu certo, que chamam erroneamente de loucos. Eles têm distúrbios psiquiátricos? Têm, mas com o tratamento devido, com a atenção necessária, muitos deles, a grande maioria, tem condições de ressocializar, voltar para a sociedade, ter uma vida produtiva e continuar construindo seus sonhos, seus projetos de vida. Esse estigma foi a nossa sociedade quem colocou. Muitos, para se ver livre, preferem internar. Isso infelizmente ainda é muito comum. Já existe política pública para que a gente chama de política não nosocomial. Não é para ter mais manicômios no país, mas existem as clínicas particulares também. Então, assim, a gente vê que os usuários que não são os mais simples, que não têm tanto dinheiro, assim, eles veem uma forma de se livrar do problema, não só da despesa que esse paciente
né? Gera Claro, tanto gera. de medicação como uma pessoa em casa sem trabalhar. Então é muito mais cômodo para eles manterem numa casa de longa permanência, por exemplo. E muitos chegavam a acorrentar. A gente já viu casos aqui no município onde a família acorrentou porque não sabia como lidar, Isso. como fazer isso. É uma coisa, infelizmente, ainda presente. Acorrentados. Eu já peguei alguns casos de cárcere privado, de manter, de fazer um quartinho na casa, com grade, passar comida por debaixo Da grade. da grade, fazer necessidades onde come. Então, assim, isso é crime. Deixo alerta aqui que isso é crime, não pode. Isso vai de encontro à nossa Constituição Federal. Muito bem. Quais os hábitos, né, podem ajudar a manter a saúde mental em equilíbrio? É uma pergunta muito boa. Nossa saúde mental, ela está diretamente relacionada à nossa saúde psicológica e nossa saúde física. Então, manter hábitos de vida saudável, atividade física, ter uma atividade de lazer, se possível, continuar trabalhando, mas ter em mente que um paciente, uma pessoa que se diz que se acha normal, ela precisa manter o equilíbrio entre psicológico, emoção e o corpo. Então, os 3 alicerces geram e assim formam um alicerce para que o paciente ele mantenha uma saúde mental e consiga lidar com as frustrações que vierem. E como identificar que a ansiedade e o estresse deixaram de ser normais e se tornaram esse problema de saúde? É uma pergunta que eu ouço muito. Estresse todo mundo passa, problema todo mundo tem, mas a partir do momento em que esses problemas, esse estresse começa a comprometer a qualidade de vida desse indivíduo e começa a comprometer a qualidade de vida dos que convivem com ele, o trabalho, casamento, crises conjugais, é um sinal de alerta, um sinal vermelho que se acende para procurar ajuda profissional. Muito bem. Qual a importância, né, do paciente se sentir escutado? Né? Porque muitas vezes você tem o problema, mas ninguém quer lhe escutar, não acreditam, acham que é, né, a invenção da cabeça, frescura, exatamente. É muito comum a gente ouvir isso. Na psiquiatria, a gente costuma dizer que são doenças da alma. Não é aquela doença que a gente vê e o outro acredita. Então, muita gente... isso também é um dos fundamentos do estigma, do preconceito que existe. Pacientes cada vez mais jovens, tidos, na verdade, na sociedade como... você tem tudo, você tem um futuro pela frente, você é jovem, você é bonito, você é bonita. Mas para aquela pessoa tá faltando algo. Então, assim, não existe um padrão, mas a grande maioria começa a não ver mais prazer em fazer as coisas que fazia. Normalmente, vamos supor, uma menina que é mais vaidosa, ela não tem mais o prazer de se arrumar. O menino que jogava bola, ele não quer mais jogar bola. Eles não querem mais sair de casa, preferem isolamento social. Tem pacientes que passam 3, 4, 5 dias sem querer tomar banho, sem fazer higiene pessoal. Então, se alguém conhece, alguém está com esse caso em casa, por favor, procure ajuda. Ele está pedindo socorro. Que conselho, né, a senhora deixaria para quem está ouvindo agora e sente que não está bem, mas tem medo ou vergonha de procurar ajuda? Primeiro conselho que eu vou dar é: não tenham vergonha. Do mesmo jeito que tem pacientes hipertensos que tomam remédio todos os dias, diabéticos,
Psiquiatria, ela só não tem feridas no corpo visíveis, mas existem transtornos internos e só o paciente, nesse caso, é quem sabe. Então, assim, não é frescura, não tenho como frescura de fato, é uma doença, seja transtornos de estresse, transtornos depressivos, alguma alteração de comportamento, percebeu que comportamento mudou, procurem ajuda. Por mais bobinho que achem, é melhor procurar uma avaliação de um profissional e ver Pode não se... ser nada, ótimo, né, se não for, né? Ótimo se não for. E se for ótimo se também, for porque vai começar o tratamento, né? um diagnóstico precoce, com Isso. melhor chance de um prognóstico de ter alta, e saber que problemas todos nós teremos. Então, assim, saber lidar com eles, aprender a lidar com eles. Por isso que a psiquiatria e a psicologia andam muito juntos, para ensinar essas pessoas a lidar com as frustrações que todo mundo passa. Às vezes quer uma coisa e não consegue, planeja algo e não acontece, mas que tenham fé. A religião é uma coisa muito importante, não interessa qual, mas que alimentem essa fé, porque a doença existe, mas esses sentimentos são inerentes ao ser humano. Estresse, ansiedade. Agora, a partir do momento que ele compromete a qualidade de vida, aí ele se tornou patologia, se tornou doença. Muitas pessoas precisam de medicamento. Sim, a grande maioria precisam. Por quê? Porque demoram a procurar o profissional. Elas não aceitam que estão doentes. Elas têm preconceito, não só com os outros, elas não admitem que não estão conseguindo lidar com aquele problema. Então, a situação vai se agravando ao ponto de precisar de medicação. Bom, como tem menos recursos, quem tem menos recursos pode buscar ajuda na rede pública, o CAPES, posto de saúde, enfim. Como é que não funciona? só pode, como deve. O CAPS, nossa rede de apoio psicossocial oferecida pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é para todos. A porta de entrada para o serviço é o PSF, a Unidade Básica de Saúde. Mas o CAPS é porta aberta para esses encaminhamentos. Ele é para todos, e lembrando e ressaltando que o SUS, ele respeita o princípio da equidade, ou seja, dar mais a quem precisa de mais. É porta aberta para a unidade de saúde, mas não ele precisa ser encaminhado para o CAPS, que nem todo paciente psiquiátrico ele é paciente de CAPS. Existe um perfil para ser do CAPS. Existe paciente que é de ambulatório. Esse vai ser tratado no ambulatório. Mas pacientes, por exemplo, com esquizofrenia, com transtorno bipolar, com uso abusivo já com sequela de álcool e droga, esses são pacientes do CAPS. Mas aquele paciente que, me separei da esposa, não estou conseguindo, perdi um ente familiar, não estou conseguindo superar, são normalmente pacientes ambulatoriais que não são perfil CAPS. Então, nem todo paciente psiquiátrico, ele necessariamente é do CAPS. Agora, a ajuda profissional é do psiquiatra. Muito bem, a gente começou a entrevista aqui, eu estou devendo peço até desculpas, né? A gente Imagina. não trouxe o currículo, né? Como é que a Sim. senhora atende, como é que a senhora veio parar aqui? Vou tocar um pouquinho aqui nessa questão. Me chamo Maria Rafaela Carvalho, já trabalhei aqui há uns, acho que 5, 6 anos atrás, eu conheci Jeremoabo, dava plantão. E atualmente eu atendo aqui no CAPS desde janeiro.
E a demanda tem sido enorme. Muito De grande. janeiro para cá, nós atendemos quase 1.200 pessoas. Nossa Senhora, a gente pensa que é pouca coisa, né? Mas Não é pouca coisa. Se a gente for olhar a quantidade de cidadãos e olhar a quantidade de pessoas, e ainda tem a lista de espera. tem a lista de espera, né? Ainda tem a lista de espera. Quase 1.200 atendimentos. Atendo aqui às segundas e terças-feiras. E temos a rede de apoio psicossocial, que são os PSFs, onde normalmente eles procuram essa primeira ajuda quando eles não conseguem manejar o paciente, quando eles não conseguem compensar, dar assim, eu não tenho muito domínio dessa área, eles encaminham para a gente. Encaminham para mim, a gente trabalha, compensa, compensou, devolve para o PSF, para que outros tenham a oportunidade de passar como especialista, porque, infelizmente, a demanda é grande e é em todo lugar. Muito bem, doutor. Eu agradeço a participação da senhora. Eu quem aqui, agradeço. né? Muito obrigado. Outras vezes estaremos aqui, né, para que a gente possa prestar um serviço bem interessante aqui à nossa população, como esse que estamos prestando aqui sobre o Setembro Amarelo. Eu agradeço a oportunidade. Acho que é uma oportunidade, eu espero que seja a primeira de muitas outras. Muitas outras. Agradeço à Secretaria Municipal de Saúde, a toda a minha equipe do CAPS, que sem eles, assim, fica difícil, a gente trabalha em equipe. E estou à disposição. Espero que outros convites venham e venham com o maior prazer. Muito bem, doutor. Eu agradeço. Luiz, a gente vai para o intervalo comercial. Gira no comércio.